Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Leremos inicialmente somente o versículo 12, que é o versículo que dá o tema da nossa mensagem de hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Grande e eterno Deus, eis-nos aqui agora para termos esse contato contigo, essa interatividade. Nós queremos te ouvir, precisamos da tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos, Senhor, que essa mensagem seja palavra que sai da boca de Deus. Nada mais do que isso. Que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da tua glória, a manifestação da tua vontade. Senhor, mostra a tua soberania neste ensino para os teus filhos e as tuas filhas. Alcança aqueles que estão cultuando virtualmente e aqueles que estão cultuando presencialmente, que todos nós sejamos iluminados pelo maravilhoso Espírito Santo e falemos segundo os teus oráculos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Quando nós falamos Ebenezer, pouca gente entende. Alguns não sabem qual é a origem desse nome. Outros utilizam isso de uma maneira daquele tipo. Texto fora do contexto é pretexto. E na maioria das vezes, inclusive, para a formulação de heresias. Nós tínhamos, no tempo que eu dei aula no Cancion, no Instituto Cancion, tinha um africano lá da Guiné-Bissau. O Newton lembra dele, o Ebenezer. E ali, no Ebenezer, nós vimos a realidade disso. Gente, um africano vir para o Brasil estudar aqui, um africano de Guiné-Bissau, vir estudar aqui no Instituto Cancion, tem que entender, tem que ser verdadeiros o Ebenezer. Mas aí, como é que eu vou falando isso se eu não mostrar o contexto? Qual o contexto de Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vemos no mundo dois tipos de pessoas. As reativas, ou seja, aquelas que reagem, tão somente reagem, e as proativas, aquelas que fazem as coisas acontecerem. O mundo está dividido dessa maneira. Tem muita gente reagindo. Estava conversando isso agora há pouco com a Irene. Os reativos, deixa a vida me levar. E o mundo vai tocando. E nós estamos entrando na pior fase da história humana em termos de iniciativa, de atitude, a ponto de as empresas estarem contratando, vou falar o português, claro, eu tenho 71 anos, estarem contratando velhos. Eu recebo, gente, eles olham o meu
o meu perfil, é que eu deleto tudo lá já, mas eu recebo convites todos os dias para trabalhar, baseados no meu perfil e na minha idade. O que mais atrai é o fato de eu ser da geração baby boomer, que é uma geração do pós-guerra, uma geração que ainda entende o que é dispensa, ou seja, o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Então, hoje tá complicado. Tem um lado mal da ambição, do desejo de crescer, assim, de uma maneira até antiética. Mas tem o desejo de crescer tem que estar dentro das pessoas, mas já não se vê mais isso. Então, as pessoas, elas estão, assim, sem sentido de vida. Os cursos que estão sendo escolhidos, e eu recebi essa semana do reitor de uma universidade, os cursos que estão disponíveis lá, que está faltando gente que queira estudar nesses cursos. Porque o pessoal está querendo o quê? Ele quer, o pessoal, voltar até no tempo do CPD, TI, aí eles não gostam do termo TI, que é uma coisa mais abrangente, mais estratégica. Eles querem executar assim, ganhar assim um salário aí. Eu falei assim, eu estava falando para a irmã, um salário de uns 3 mil para lá de bom. Ela falou, que 3 mil? Na cidade onde ela foi, ela chegou, 1.500 está bom para eles. E aí, como é que você vai... O que você pode esperar de um mundo que vai ser dirigido por esse pessoal? Temos que pensar muito mesmo. O texto aqui, o que você pergunta, mais uma vez, o que tem isso a ver com Ebenezer? Tem tudo a ver. Uma postura, uma atitude de Israel. Porque esse pessoal não é um pessoal que é movido por aquilo que se chama dunamis. Dunamis do Espírito Santo não é ativismo, mas é uma postura dinâmica. Recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. O pessoal fala, não, vou andar no segundo curso desse mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí eu vou entrando, e Israel começou a entrar dentro de uma vibe que estava equiparando Deus com o Dagon. Porque, de repente, as pessoas falam assim, não, Deus é igual aos deuses que nós vemos nessas cidades aí mais voltadas para o culto pagão, vamos falar pagão, né? Esse panteão de Deus, eles começam um rapaz chegou ao ponto de um rapaz dizer em Salvador, essa aqui é uma terra abençoada pelos deuses. Meu Deus do céu. Salvador, quem é o Salvador? E aí vai ficando nisso. Pouca gente entende que a maior estratégia de Satanás é manter o status quo. Ou seja, empate é vitória para ele. Não deixa crescer. Mas como se Deus chama a nação dele de vencedora, Israel quer dizer vencedor, é dinamismo, é avançar, conquistar territórios, isso e aquilo, de repente eles entram numa vibe de Dagon. E aí começam
a perder. É lógico que o inimigo está querendo isso, e os filisteus avançaram. Vamos para o texto todinho, só para vocês entenderem. 1 Samuel 7, vamos ler do 2 ao 14. Sucedeu, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel à casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Eles estavam comendo na mão dos filisteus, dominados pelos filisteus. E aí você vê, o que tinha lá, quais eram os valores deles lá, o que estavam lá. Os deuses estranhos, os astarotes, estava lá dentro, tudo lá. E aí a arca do Senhor, gente, que é o símbolo da vontade de Deus, o símbolo da glória de Deus, os filisteus chegaram e cataram para eles. Deus cuidou lá. Ó, depois a gente vai ler aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler já esse texto, 1 Samuel 5, do 1 ao 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus. Você que sabe o que é a arca de Deus. A arca era aquele recipiente que era considerado santo. Por quê? Porque nele estavam coisas importantes, como a arca do concerto, as tábuas, estavam lá a vara de Arão, estava lá maná, estavam lá coisas importantes, marcantes na vida de Israel. E lá tinha um ser angelical voltado para outro, assim, na tampa da arca, e se via entre um e outro, se via claramente a glória do Senhor ali. Era muito importante. Então veja bem, só que isso eles valorizaram. Como é que você valoriza tantas coisas de Deus na sua casa? Eu me lembro de um tempo de pastores memoráveis da nossa igreja, falam assim: meu filho, a gente ia colocar um livro em cima da Bíblia. Não, filho, livro vai embaixo da Bíblia. Por quê? Não porque o papel em si é importante, mas o conteúdo tem que ser o máximo. Né? Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E eles estavam com um problema do quê? Da arca sendo tomada. Aquele símbolo bonito que eles lembravam disso, lembravam dela com muita, com temor, estava na mão do inimigo, do principal inimigo. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram, sabe aonde? Na casa de Dagom, o deus Dagom. Junto a este, levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram-no e tornaram a pôr no seu lugar. Vocês viram, só a glória de Deus derrubou. Tudo isso estou falando de estatueta, de estátua, de imagem, de escultura. Colocou a arca e nem a estátua do tal Dagom aguentou a glória de Deus. Caiu. Aparentemente
material, né? Paulo diz que idolatria é culto a demônios. E aí, aquilo que... Porque, de repente, nesse domínio, já tinha tido o domínio dos egípcios, agora no domínio dos filisteus. Então, Dagon estava dando as cartas lá no comportamento, no consciente coletivo de Israel. Olha aí. E aí, vejam bem, nós vamos ler até o versículo 5. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços. Eles colocaram em pé, e depois, no dia seguinte, a estatueta lá, a imagem de Dagon, caiu de bruços diante da arca de Deus. A cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele. Sobre o limiar dele restara apenas o tronco, ficou só com o tronco. Isso sem ação humana, gente. Isso está na nossa dimensão, porque a estatueta é algo da nossa dimensão. A nossa dimensão é o que? Largura, comprimento e altura. A dimensão do transcendental, do espiritual, trabalhou de tal maneira, e a derrota. Será que você não acorda para isso? Que esses deuses que estão aí falando alto, como Mamon, como tantos outros deuses, eles são arrebentados diante do poder, diante da glória do Senhor. Olha só. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos que entraram no seu templo não lhe pisam. O limiar de Asdote, não pisam o limiar de Asdote até o dia de hoje. Pronto, ficou marcado a história desse Deus Dagon. Por quê? De Deus para um Deus maiúsculo, do D maiúsculo, para um Deus com um D minúsculo, arrebentou. Só a glória. Você já tinha visto, já tinha lido isso aqui? Você não tinha lido, né? Por que Deus está trazendo essa palavra hoje? Porque tem gente comparando o Deus do ter, que é Mamon, o Deus do estar, que é Narciso, com o verdadeiro Yahvé, o eu sou o que sou. O ser e o ser é o Senhor do estar e do ter. Mas aí sim, vamos fazer o seguinte, gente, vamos botar a cabeça para funcionar. Vocês são do povo chamado o quê? Vencedor. Vocês vão ficar aí subjugados todavia. Aí sim, o servo de Deus toma a decisão. E aí disse Samuel, a partir do versículo 5, a reação. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Olha, eles já estavam tomando a providência, já estavam se arrependendo, já estavam jejuando, e ainda continuaram com medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor. O neto aqui de Deus, né?
Estão lembrados da mensagem, né? Você é filho ou é neto de Deus? Ó, pede por aquele que é filho. Não, Samuel é filho, ele pode pedir para o pai. Nós somos netos. Então diz assim: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu, glória a Deus. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia, com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Derrotados diante dos filhos de Israel. Aqui, preste-me atenção, não foram derrotados pelos filhos de Israel, derrotados diante dos filhos de Israel. Então, aquilo que a glória do Senhor fez com a imagem de Dagon, com o conjunto lá da obra de arte lá que representava Dagon, ele fez agora com os seguidores de Dagon. Aqui, ó. O grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem um antes, mas nesse antes há um trabalho do Espírito Santo através do profeta de convencê-los de que eles estavam errados. E eles tomaram a providência. E aí você lembra da palavra de Deus que diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A providência, aquilo que pode ser chamado de conversão, de mudança. Estamos sendo derrotados até aqui, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para sermos conquistadores. Salmo 67 diz: toda a estratégia de Deus através de Israel. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. A providência foi tomada, se humilharam e depois a resposta de Deus vem e dá a eles assim toda a capacitação para vencer o inimigo. E tudo isso é o contexto, queridos e queridas, do Ebenezer. Deu para você entender? Deu para você entender que existe o antes, mas existe uma providência, existe uma conversão e existe um depois, que é a resposta de Deus. Estou trazendo tudo isso hoje, queridos, porque eu estou muito alegre. Isso daqui, guardado as devidas proporções, é a minha história. Um antes, uma providência, eu me render a Deus, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E acontecer tudo o que aconteceu até hoje na minha vida. Inclusive com alguém ao meu lado que seria a disjutora
que me foi idônea. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Um dia, eu orei, Senhor, será? Tinha oportunidades no mundo profissional? Bastante mesmo. Eu nunca tive problemas, porque Deus me deu o dom de ser vendedor. Vendedor, eu fui inspetor de vendas, gerente. E era fácil, é só dar um telefonema, falou, vem para cá, começa a trabalhar amanhã. Quer trabalhar hoje? Ainda já tem aqui. Sempre foi assim. Agora, era isso? Não. Era isso até um determinado ponto. E houve um momento que eu tremi na base. Quando o pastor Brito me disse, você não tem outra alternativa a não ser dedicar tempo integral para Deus. Nós éramos casados. E aí Deus me deu um sonho. Eu estava montado num cavalo gordo, bonito, o pelo marrom, assim, bem brilhante, né? O pelo dele. Uma sela bonita. E bem gordo. E a Magda agarrada nas minhas costas, assim. E eu estava com medo, porque o solo onde estava pisando era um lugar de paralelepípedo. A rua mais importante de São Vicente chama-se Frei Gaspar. E ela era toda de paralelepípedo, aquele paralelepípedo lisinho, não aquele áspero. E ainda passava muito ônibus naquele tempo, ainda da bomba injetora, e sempre deixa um resíduo, a fumaça deixa um resíduo e deixa liso demais. E a gente, no carro, a gente brecava, não parava imediatamente, dava aquela deslizada. E eu comecei a ter medo daquele cavalo que estava ferrado, e eu escutava o barulho das ferraduras batendo nos paralelepípedos, e eu falei, esse cavalo vai pranchar, como diz na minha terra. Pranchar é abrir as pernas, as 4 pernas assim, e arriar. E eu com medo que isso acontecesse, e ela dizia assim, não, vai, não para, avança, vamos. E ela falava assim, vamos. Eu acordei e falei, pronto, vambora, acabou, não tenho o que temer. E está aí, essa é a história. E hoje ela está completando aí, só comigo, 49 anos. E essa é a história. Mas tem antes, tem a providência, se render diante de Deus. E hoje eu quero que esse cântico que eu vou colocar aqui agora seja entendido por Deus e por todos como a minha história. Oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará de
yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida hay duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me aquieta. Otra vez, otra vez, otra vez, ha sido fiel. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre Essa é a minha história. E hoje eu quero que vocês engrossem minha voz em agradecimento pela fidelidade de Deus. Vamos ficar em pé? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Não há o que temer. Pode cobrar até de mim. Se você entender que Deus está, através dessa mensagem, lhe dizendo assim: você foi parcial até aqui, mas daqui para frente você vai ser total. Até hoje você me nivelou com o ser, aliás, com o ter e com o estar. Eu sou o ser. Você me nivelou até hoje. Mas se você me priorizar daqui para frente, se você buscar o meu reino, as demais coisas eu colocarei no tempo certo, na hora certa na sua vida. E você vai dizer sempre, Ebenezer. Comigo deu certo. Eu posso recomendar porque comigo deu certo. Eu louvo a Deus. Eu quero convidar minha esposa para vir aqui, minha filha. Estava aguardando minha filha chegar. Hoje a nossa palavra é essa. E eu quero que você levante a sua mão, nós vamos aqui, nós 4 aqui, vamos. Você vai levantar a sua mão e agradecer a Deus, porque
Ebenezer é uma realidade na nossa vida. Não é mera retórica. Não é palavra persuasiva de sabedoria humana, mas é demonstração de virtude e poder do Senhor. Embora o termo já nos diga, ajudou, porque do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. A parte humana teve que ser feita com muita renúncia, desapego. E uma das coisas que o Senhor mostrou naquele sonho, ela dizendo, é porque eu era muito apegada a determinadas coisas, como casa, como muitas coisas. E se existe alguém que virou a chave assim, fez uma conversão para um determinado lado, ela vai sem pensar duas vezes, essa pessoa é a Magda. E aí deu certo, gente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, como dissemos, minha esposa, minha namorada, está completando, né? Ela não gosta, porque eu fiquei dando aquela beliscadinha assim, você já está vivendo o 71º ano. Falei para ela hoje. Mas eu quero que vocês levantem as mãos e orem por mim. Você na sua casa e orem por nós aqui. E engrossando a nossa voz. Nós reconhecemos que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos. Se não fora o Senhor, nós teríamos sido engolidos. Falemos com Deus. Muito obrigado, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por tudo. Esse Ebenezer é um termo que tem tanta coisa embutida, tem tanto conteúdo, tem tanto reconhecimento. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos. Mas até aqui, nós podemos dizer que é muito bom estar ao teu lado, do teu lado, estarmos com aquele que é o vencedor nas batalhas. E o Senhor nos fez vencedores na batalha. Muito obrigado por tudo, Senhor. Bendito, louvado e glorificado seja o teu nome. E aquilo que cantamos junto com Marcos Witt, sobre a tua fidelidade, tu tens sido fiel. E posteriormente cantamos, és fiel em todo o tempo. Nós colocamos isso diante de ti, como em nenhum instante tivemos algo a reclamar diante de ti, ó Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Graças a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade